Amém, irmãos? Essa é a aula 2 do batismo. Por que você deve se batizar? O batismo infantil é válido? Eu não estou querendo atacar nenhuma religião. Eu quero pregar as escrituras para que você venha ter comunhão com Deus. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é perder a sua alma. Jesus disse que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você pode ser próspero, rico, ter uma família bonita, uma família abençoada por Deus. Se você perder a sua alma, tudo isso será vão no fim. Não é da vontade de Deus que a sua alma pereça. E eu preciso falar dessas coisas também aqui no canal. Então Filipe, nós vimos na aula 1 que Filipe prega para o eunuco etíope e ele é batizado. Mas Filipe explica quem é Jesus através das Escrituras. E quando você conhecer quem é Jesus através das Escrituras, o Espírito de Deus vai te dar a revelação da necessidade de seguir a Cristo, da necessidade também de ser batizado. O batismo não é ele que salva, porém o salvo, ele segue a orientação de Jesus. Vamos ver, então, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é uma decisão pessoal. O meu pai e a minha mãe não podem decidir por mim. Seu pai e sua mãe não podem decidir por você. Eles não podem batizar você enquanto você é neném, Eles podem fazer isso, mas essa não é a vontade de Deus, isso não é aceito por Deus para uma pessoa crer verdadeiramente em Jesus. O crer verdadeiramente em Jesus é uma opção pessoal. É uma decisão que a pessoa toma quando ela entende quem Jesus é. Igual aconteceu com aquele eunuco. Olha só, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, como eu já falei aqui, não é da vontade de Deus que a sua alma, que a minha alma se perca. E olha o que diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque a única alternativa dada por Deus para perdoar o meu pecado e o seu pecado é crer em Jesus. Como você vai, por seus próprios méritos, se justificar diante de Deus? Como após essa vida o seu espírito vai exigir uma audiência com Deus e dizer que nunca pecou? Quantas vezes você ficou com raiva? Quantas vezes você teve maus pensamentos, desejos que não convém dizer às pessoas porque são desejos que te trazem vergonha? Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes o rancor, embora você peça perdão a Deus, quantas vezes isso acontece? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou Jesus para morrer como um cordeiro e pagar o preço por esses nossos pecados, irmãos. E diz aqui, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não quer te julgar, não quer me julgar por esses pecados, ele quer que a gente venha se arrepender, que nós venhamos a nos arrepender. E ele fala assim, olha, quem crê nele não é condenado, diz o Evangelho, aqui no versículo 18. Mas quem não crê já está condenado, porque quem não crê em Cristo não tem outra forma de receber esse perdão. Porque só o sangue de Jesus derramado na cruz é poderoso e suficiente para perdoar os nossos pecados. Olha só, aqui o versículo mesmo explica. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quem crê no Filho de Deus, irmãos, vai se batizar depois que entendeu essa verdade. Por quê? Olha só, Marcos, capítulo 16. O batismo, ele não salva. Veja o ladrão na cruz. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, tinham 2 malfeitores, um de cada lado, uma direita e uma esquerda. E um deles, ele se arrepende na última hora, ele fala com o outro ladrão que estava zombando de Jesus, mesmo ali na hora da morte, não se arrependeu. Aí o ladrão que se arrependeu, ele vira para Jesus, ele primeiro fala com o outro, olha, cala-te, você não teme a Deus?
Depois ele fala com Jesus, Senhor, né? Ele fala assim, nós na verdade merecemos. Então ele reconheceu o seu pecado. Ele fala assim, mas este nenhum mal fez. E virando para Jesus ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Né? Dirigindo a sua conversa para Jesus, ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ele fala assim, olha, hoje mesmo, em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Note que ele não foi batizado, porém ele não teve a oportunidade. Então o que salva é a fé. Mas nós, o que impede que nós venhamos a passar pelas águas do batismo? O batismo ele simboliza o arrependimento. Ele é um ato de fé pública diante das pessoas. Né? Você vai então confessar diante das pessoas que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, que você não quer mais viver nas suas práticas. Jesus ele garantiu aquele ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Olha que maravilha. Para Jesus que é conhecedor, Jesus conhece os nossos corações. Ele sabe quando estamos sendo sinceros ou não. Para Jesus dizer isso para aquele homem, eu vou dizer aqui que se aquele homem não morresse, né, se a cruz não fosse para a morte, se ele tivesse preso, se fosse um outro momento, a vida dele seria diferente. Porque houve, tudo indica ali que houve um arrependimento sincero. Então, o que nos impede hoje de passar pelas águas do batismo? Religiosidade? O que a sua família vai dizer, o que a sua família vai achar? Vergonha? Timidez? Essas coisas, quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, elas não vão nos impedir. O que é maior? A sua confiança em Jesus, o seu agradecimento a Ele? Ou a sua vontade? Olha só. Marcos 16. E disse-lhes, Jesus, ressurreto, Jesus ressuscitou, ele fala com seus discípulos. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você está ouvindo o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Então uma orientação de Jesus. Presta bem atenção, não é quem for batizado e depois, na sua fase adulta, vier a crer. Não, é quem crer e for batizado. O batismo simboliza a morte da velha criatura. O que é velha criatura? Somos nós, é o nosso eu, vivendo de acordo com as nossas vontades, vivendo de acordo com o pecado. Porque o que a nossa carne deseja por natureza, irmãos, é o pecado. Então, quando eu passo pelo batismo, eu estou afirmando que, a partir de hoje, eu não ando mais conforme a minha vontade. Eu vou lutar contra o desejo de pecar. Eu vou lutar contra o pecado. Então ele fala, né? Versículo 16. Quem crer e for batizado. Quem crer no evangelho que ouviu. E o evangelho é a boa notícia. Que o Rei, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, morreu e pagou o preço, a dívida que eu tinha com Deus por causa dos meus pecados. Jesus foi lá e pagou, porque eu não tenho capacidade de salvar. Ele fala assim nos evangelhos, eu vim salvar os enfermos. As enfermidades da alma, os nossos pecados, eu não tenho, você não tem a capacidade de pagar. Então, por isso, aquele que ouve essa notícia, que o Filho de Deus morreu por ele, Jesus foi humilhado, espancado, zombaram dele por causa dos nossos pecados. Nós vamos deixar de nos batizar porque a nossa família vai pensar mal de nós? Porque as pessoas vão dizer, ele mudou de religião, ou ele mudou de crença? Você ouve o evangelho, aquela velha criatura deve morrer para esse mundo. O nosso foco não é importar mais com aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós. O foco é o que Cristo diz. Né? O foco é seguir o Filho de Deus. Jesus fala assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Né? Ou seja, elas reconhecem que sou eu que estou falando. E elas me seguem. Amém, irmãos? Eu vou encerrar essa aula 2 por aqui. Deixe seu joinha. Assista a aula 1. Se você assistiu só a aula 2, você entendeu o que Jesus ensinou a respeito do batismo. Se você assistir a aula 1, você vai entender mais. Você vai
ter um discernimento melhor do que está sendo falado aqui. E eu vou finalizar com a aula 3. Amém, irmãos? Eu vou finalizar com a aula 3. Você que já conhece esses assuntos, tenha paciência, compartilhe para pessoas, para vidas, né, que onde Deus quer operar, vidas que o Senhor Jesus quer que se aproxime dele, né, e do seu corpo, que é a igreja. Amém, irmãos? Deixo aqui esse estudo. Até a aula 3 para finalizar essa parte do batismo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu joinha em nome de Jesus.